Vamos para a nossa aula de História e hoje nós vamos estudar sobre os acontecimentos e sobre a linha do tempo. A nossa história pessoal, ela segue uma sequência, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nesse intervalo aí, haverão vários acontecimentos. Nós vamos nos desenvolver, nós vamos começar a nossa vida escolar, depois nós vamos começar a trabalhar, vamos nos casar, ter filhos, depois chegará a nossa velhice. Então, a nossa história, ela segue uma sequência. E todas as histórias envolvendo os acontecimentos, envolvendo fatos históricos, eles também seguem essa mesma sequência. Aqui diz assim, os fatos históricos podem ser organizados em sequências cronológicas, que é justamente isso que eu falei para vocês. O que vai acontecer no meio, o que vai acontecer no final e também o que vai acontecer no início. Um cientista, para que ele faça uma grande descoberta, ele necessita iniciar através dos estudos. Depois que ele estuda, ele começa a criar e a desenvolver aquele material no qual ele está trabalhando. Chegará ao meio de sua descoberta e depois chegará ao fim. Mas tudo partiu de uma ordem cronológica. Vamos usar como exemplo agora a questão da vacina contra o vírus, contra o coronavírus. Primeiro, teve que existir o surgimento do vírus, para que os cientistas se juntassem, se reunissem e estudassem uma forma de combater esse vírus. Então, houve aí um estudo, houve aí um entretempo entre o surgimento do vírus até a descoberta da vacina, que é o que está acontecendo agora, onde as pessoas estão sendo vacinadas. Então, isso seguiu uma ordem cronológica, seguiu uma ordem de tempo. E aqui nós vamos ver que antigamente, falando de ordem cronológica, antigamente as pessoas não tinham calendários, elas não sabiam como se orientar, não sabiam o passar dos meses, não sabiam quando chegava o Natal, quando chegava o seu aniversário. Então eles se baseavam pela lua, pela passagem da lua. Era feita essa observação antigamente. Depois surgiram diferentes calendários e até hoje existem calendários diferentes e também calendários de formas diferentes para pessoas de lugares diferentes, como é o caso do calendário judaico, do calendário etíope. Cada um calendário tem a sua forma, cada um calendário tem as suas datas específicas, tem os seus feriados específicos, tudo baseado lá na passagem da lua, onde tudo começou. E nós também podemos falar sobre a linha do tempo dos telefones. Se nós formos também observar essa ordem cronológica do surgimento do telefone, a gente vai observar como eram os telefones de antigamente e como eles são hoje. Se a gente pesquisar lá no Google e colocar a imagem do primeiro telefone, a gente vai ver que em uma partezinha a pessoa falava e na outra colocava no ouvido para ouvir o som que a pessoa estava falando do outro lado.
E esse som ele não chegava de forma instantânea, não era rápido como é hoje, que eu falo no telefone aqui e você escuta aí. Depois houveram os telefones fixos, que as pessoas só tinham em casa. Depois surgiram os telefones fixos, porém sem fio, que era aquele que você podia tirar e passear pela casa conversando no telefone. E depois surgiram os aparelhos de celular, que antigamente, alguns anos atrás, há 25 anos atrás, era totalmente diferente dos telefones que nós temos hoje. Então, tudo isso trata da evolução da história, trata de uma ordem cronológica. E tudo em nossa vida segue essa ordem cronológica. Agora nós vamos fazer uma atividade sobre esse assunto, que é sobre a nossa história, que é muito importante nós conhecermos a nossa história. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam. Até a próxima aula. Tchau!